Bom dia, meus queridos, da graça e a paz a todos os irmãos. Queridos, que Deus possa abençoar todos os irmãos do grupo, os que fazem parte do nosso grupo seletivo aí, né? De obreiros. Sabendo, amados, que todos vocês já têm tido uma experiência com Deus. Já são crentes há muito tempo. E o que eu percebo é que ainda nós temos sede de aprender cada vez mais. Sei que todos estão nesse grupo, principalmente vocês que estão aqui no grupo e também no curso de obreiro, têm vontade de aprender cada vez mais. Tem vontade, sim, tenho certeza disso, que a sua vontade é agradar a Deus. E nós precisamos compreender que agradar a Deus é fazer a sua vontade. É fazer a vontade dele, não a minha, não a nossa. Pois a Bíblia nos ensina que nós precisamos realmente renunciar às coisas do mundo, os hábitos, os comportamentos, para que eu possa me tornar um homem ou uma mulher realmente apto a alcançar o céu e a salvação. Ontem nós estávamos falando sobre um dos temas, sobre o comportamento do crente ou do obreiro, principalmente do obreiro, que faz parte da membresia e que também faz parte de uma ordem eclesiástica, segundo a Bíblia nos ensina, né? Então, quando você é candidato, eu sou candidato a essa ordem eclesiástica, ou seja, como Paulo separou Timóteo, e assim também como Deus separou Moisés, e Moisés também separou os seus subordinados para que então o ajudasse a julgar Israel, a Bíblia vai dizer que homens que fossem escolhidos e mulheres, eles teriam que ser idôneos, capacitados, pessoas nobres, pessoas de qualidade, que desse bom testemunho. Assim também está em Timóteo. E hoje nós abordamos acerca de tudo isso, de comportamento dos obreiros, e como nós precisamos viver, né? Como nós temos que nos comportar diante da sociedade e principalmente num culto público. Isto é igreja. Nós não estamos indo a um salão de festa ou numa balada ou numa discoteca. Nós estamos indo para a casa do Pai, a casa do Senhor, onde é sagrado, onde nós temos que nos comportar, porque ali nós vamos ouvir a palavra. Nós vamos pregar a palavra. E a palavra que vivifica, a palavra que restaura, a palavra que cura, ali é onde vai pessoas, a igreja, onde elas estão precisando, às vezes, de uma palavra de refúgio, de cura, de libertação. Então ela precisa encontrar isto na igreja. Então ontem nós falamos sobre o comportamento do obreiro, e aí nós ficamos ali meio que perdidos, eu fiquei, vamos dizer assim, procurando Mateus capítulo 5, acerca do escândalo do homem e da mulher. Que nós não podemos provocar escândalo nenhum no meio da sociedade, principalmente dentro da igreja. E nós estávamos procurando acerca do capítulo de Mateus, né, onde fala: se os meus olhos, as minhas mãos escandalizar, é melhor que eu tire ele e eu vá cego ou aleijado para o céu, do que todo o meu corpo será lançado no inferno. E aí me preocupei com esse detalhe, estou aqui agora achando, o livro de Mateus está em capítulo 5, versículo 17, onde Jesus faz a menção do cumprimento da lei e dos profetas. Versículo 17 fala assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, ele não veio, né? Jesus fala: eu não vim para abrogar a lei, ou seja, para tirar a lei, eliminar a lei. Ele disse: eu vou cumprir a lei. É necessário que cumpra a lei, mas também é necessário que você entenda que tudo que eu disser é verdade, até que o céu e a terra passem. Nenhum dessas palavras serão tiradas, nenhum jota, nenhum tio, se eu me tirar da lei, que tudo seja cumprido. Então ele está falando no versículo 17 exatamente que Jesus obedeceu a lei também.
E a lei judaica, a lei de Israel, ela tinha que ser obedecido. E Jesus é o Senhor da igreja. E ele vai ensinar aos que estavam ouvindo exatamente o comportamento de um homem, de uma mulher de Deus, né? Como crente. Qual é a definição disso? É que ele fala que no versículo aqui, capítulo 5, né? No versículo, vou mostrar para vocês, 29. Vamos pôr aqui no 27. Ele tá, aqui é uma sequência, tá? Comecei no 17, mas vou pular aqui para não correr muito, para não estender muito aqui as nossas explicações sobre o comportamento do homem e da mulher de Deus, e principalmente aquele que segue Jesus. Não somente obreiro. Ele disse assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar uma mulher para a cobiça, já em teu coração cometeu adultério com ela. Olha aqui, amados, como é forte isso aqui. É difícil? É. Porque nossos pensamentos, eles são maliciosos muitas vezes. Eu falo isso porque nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. Quando pecamos por voluntariedade é uma coisa, quando pecamos com intenção é outra coisa. Portanto, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 29, se o teu olho direito escandalizar, arranca-te e atira para longe de ti, pois te é melhor que percam os teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele está falando dos olhos. Então, nós falamos sobre isso ontem. O perigo daquele que escandaliza o teu corpo e chama atenção para outros olhar para ele. Então, a nudez da mulher e do homem de Deus, seja em qualquer lugar, na praia ou em qualquer lugar, ele vai escandalizar e fazer, provocando a outras pessoas olhar e cobiçar. Nós vemos aqui no 30, versículo 30, que ele diz assim: se a tua mão direita escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus tem vários tipos de atribuições aqui que não devemos fazer. Ele fala sobre o homem também que repudia sua esposa e ela case com outro homem, e aí ele cometeu adultério. Amados, é um conjunto de orientação do Senhor Jesus, são vários elementos acerca do adultério, do pecado, que ele nos orienta, instrui, o próprio Jesus. Não estou falando nem de Paulo, nem de Timóteo, que eu não devo fazer, que eu devo repudiar o pecado em toda a sua instância. Então, que você entenda isso, que você compreenda isso, que nós precisamos fugir do pecado. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Se o mal tem aparência, quanto mais o próprio mal. Então nós sabemos, como crente, discernir a aparência do mal. Como crente, discernir de fato aquilo que vai me fazer sair da presença de Deus. Se eu sou um novo homem, eu tenho nova conduta. Se eu sou uma nova mulher, eu tenho uma nova conduta. Eu preciso cobrir o meu corpo de fato para que não seja escândalo, tanto o homem como a mulher. Ser testemunho vivo, carta viva do Senhor Jesus, para que esta carta chegue em todos os lugares, com bom testemunho e bom comportamento, segundo a palavra. Então, se eu quero ir para o céu, eu preciso compreender isto. É difícil? É difícil, claro que é difícil. Nascemos, né, como foi falado ontem, ou alguns nas outras aulas, que nós temos o pecado adâmico. Nascemos com esse pecado, da malícia, né? Do engano. O homem natural, quando ele nasce do ventre da mãe, desse mundo, ele é um homem cheio de pecado, cheio de malícia. O próprio Nicodemos perguntou para Jesus, se eu não me engano: Senhor, como faço para entrar no reino do céu? Eu falei assim: tem que nascer da água do Espírito. É necessário que nasça da água do Espírito. Entende? É necessário que nasça de novo. E aí ele pergunta: mas Senhor, e como é que eu faço? Eu volto no ventre da minha mãe? Não, nasça da água do Espírito. Tá?
O homem não pode voltar mais no ventre, mas ele tem um novo nascimento. E aquele que é de Cristo, ele tem um novo comportamento. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Você está entendendo? Então, a verdade da palavra, ela nos confronta, mas ela nos liberta. A palavra nos confronta, porque tem palavra aqui que vai confrontar crentes antigos, velhos na igreja, mas que não aceitam. E nós vamos pregar a palavra, nós vamos ensinar aquilo que é verdade. Se eu obedecer, amém. Se eu não obedecer, isso já não é problema de quem está ensinando. O próprio Jesus fala aqui, olha, no versículo 19, diz assim: qualquer pois que violar uma destas menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Se violar. Agora, aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande nos céus. É isso aí, o recado está dado, a palavra foi falada ontem e eu estou complementando aqui para vocês, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Tenha um bom dia na graça do Senhor Jesus.